Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Hoje João capítulo 14, a parte 3, episódio 135, segunda temporada. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que esteja bem com vocês. Que bom que vocês voltaram para nós juntos aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Hoje nós vamos ver a motivação para a obediência, que é o amor a Deus. Nós não podemos obedecer a palavra de Deus com medo de um Deus que irá nos castigar por sermos rebeldes ou desobedientes, não. Nossa motivação é o amor de Deus que nos constrange, nos impulsiona a uma versão melhor diariamente. Não para obtermos a salvação, porque ela vem de graça, mas porque a nossa fé sem obras ela é morta e o nosso amor sem obras também é um amor morto. E é isso que nós vamos ver hoje. João capítulo 14, você precisa ler, é legal, importante. Se puder, leia e depois escute a explicação. No versículo 15 diz assim: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Obediência era a própria palavra de ordem na antiga dispensação, lá na antiga aliança. Na lei, lá quando foi dada por Moisés, e ali havia uma vida pública e privada dos israelitas governadas pelo estatuto divino, pela lei. O governo de Israel era uma teocracia, ou seja, Jeová era um soberano absoluto e justo. A religião que Jesus vem nos estimular a praticar, ela não era menos prática, não. Ele não veio para destruir a lei, ele mesmo falou isso, mas para cumpri-la, né? Ele não era apenas um salvador, ele era um legislador e um senhor. Seus preceitos, conselhos e admoestações são obrigados a nós que se dizemos súditos do seu reino, do reino de Deus. Ele é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Os mandamentos de Cristo se distinguem dos outros por sua espiritualidade, sua autoridade, sua aplicação universal. Eles são adequados para todas as nações e para todas as idades. Às vezes é difícil para o homem obedecer. Muitas vezes é difícil para o autoconfiante, obstinado, e não apenas para eles, mas também para aqueles que são indolentes, frívolos, né? Os meninos, por exemplo, têm dificuldade em submeter a sua vontade a um pai ou a um mestre, né? Os homens acham difícil desistir de sua própria vontade e aceitar a de outra. Vejamos como, por exemplo, um soldado ou marinheiro que é convocado para o serviço, para obedecer ao oficial por obrigação, ou o escravo que acaba obedecendo por medo do chicote, um funcionário bem pago que obedece pelo salário, ou um trabalhador que pode obedecer por causa do pão de cada dia para que ele não fique sem, ou aquele que trabalha numa mina, outro que trabalha mergulhando no mar, enfim, todos podem obedecer com uma perspectiva de recompensa. Um súdito, ele pode obedecer também com a esperança de obter o favor de seu rei. Existem milhares de motivações que podem capacitar um homem a dominar a si mesmo e controlar a sua vontade. As naturezas duras são suavizadas, o caráter do homem são tornados gentis, até mesmo as pessoas rudes e naturalmente sem emoção são derretidas pelo maravilhoso poder da cruz de Cristo. O espírito do cristianismo é um espírito de amor e efetuou uma abençoada mudança na condição da humanidade.
Há um reconhecimento de sua autoridade divina. Onde não há autoridade, não há direito nem poder de comandar. Pode haver comandos, mas eles são fracos e impotentes. O amor a Cristo reconhece sua autoridade pessoal e administrativa. A autoridade de Cristo é exercida sobre o coração, sobre a vontade, sobre o intelecto, sobre nossa consciência e sobre toda a natureza física e espiritual. Ele disse assim, eu rogarei ao Pai. Isso traz à alma as mais ricas bênçãos e em seu interesse os mais poderosos instrumentos espirituais. O Espírito Santo, que Jesus falou que ia rogar, ele vem como um presente do Pai. Ele dará. O Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, às vezes é descrito como enviado por Cristo, mas como um dom do Pai. Todas essas descrições são verdadeiras, significativas, mas nenhuma delas é mais cativante e mais atraente do que o Espírito de Deus como presente vindo do Pai a seus discípulos obedientes e amorosos, como seu presente para eles em consequência da oração de Cristo. Ele falou, eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará. Há uma conexão inseparável entre os dons do Pai e as orações do Filho. Quando o Filho ora, o Pai dá. E dá porque Ele ora. Que bênção inestimável para os discípulos é a intercessão do amor de Cristo. O Espírito Santo tem algumas de suas características especiais, é apresentado na Bíblia como consolador, como advogado, como ajudante. E tem funções especiais de confortar, interceder e ajudar os cristãos. E esses eram os propósitos especiais do precioso dom do Pai. Ele é o Espírito da verdade, né? Ele é o Espírito e o revelador da verdade para a nossa alma. Cristo era a verdade e a sua encarnação e expressão externa. O Espírito Santo é o revelador e quem pode revelar e comunicar a verdade ao Espírito do homem, bem como ao próprio Espírito da verdade. O amor é a grande lei do reino de Cristo, não esqueça disso. O reino de Cristo é estabelecido nisso. Não há compulsão, armas carnais, ele reina por amor. Ele é o único rei cujos súditos, sem exceção, amam apaixonadamente. A obediência amorosa a ele é muito enriquecedora espiritualmente. Garante as mais ricas bênçãos e os instrumentos espirituais mais poderosos, pois as orações de Cristo e as dádivas do Pai não são feitas ao acaso, mas para almas amorosas e obedientes. A suprema importância que temos de possuir, de ter este amor de Cristo. Onde isso está presente, tudo além disso ocorrerá natural, inevitavelmente. Ele falou, se você me ama, guardará as minhas palavras. Ele disse, vos enviarei outro Consolador, João 14,16. Essa designação do Espírito Santo traz à tona sua obra na terra e sua relação com os homens. E este é o aspecto em que o Espírito de Deus tem mais interesse para nós. O teólogo, ele estuda apropriadamente a terceira pessoa da Trindade, o Espírito, em relação ao Pai e ao Filho. Mas para o cristão que deseja se apropriar das bênçãos reveladas, há grande encorajamento nessa designação. Outro Consolador. Ao prometer que outro Consolador viria em sua própria partida, Jesus estava realmente afirmando que ele era um Consolador, e cuja perda seria dolorosamente sentida. Ele tinha estado muito na companhia de seus discípulos, sempre de forma simpática, sábio no conselho, fiel na admoestação, sempre cortês, sempre encorajando os discípulos, né? E agora ele deixa de ser o Paracleto, o advogado de seu povo, quando ele deixou o mundo que visitou a fim de fazer amizade, salvar seus habitantes, culpados e desamparados. O Paracleto, né, é aquele que é chamado ao lado do necessitado.
um advogado que assume a causa dos indefesos, um patrono que exerce uma proteção sábia, um fortalecedor, um consolador que comunica seu poder aos que estão enfraquecidos. Então está implícito na designação que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele é divino. Ele ensina, orienta, auxilia, ele está vivendo entre nós e agindo entre nós de forma graciosa. Como ele veio no dia do Pentecostes, lá em Atos 2, né? A promessa do Pai, assim ele sempre, a partir dali, passou a residir na sua igreja para vivificar, purificar e abençoar. Enquanto o ministério de Jesus estava confinado a uma terra, as influências do Espírito Santo são sentidas onde quer que o evangelho seja pregado, onde quer que a sociedade cristã seja estabelecida. E enquanto o ministério de Jesus durou apenas alguns anos, a missão permanente desse Consolador dura para sempre. Onde e quando qualquer humano clamar, em necessidade, sob orientação da fé, ao Deus invisível, para obter força e ajuda, a esse espírito de poder, de sabedoria, de graça, né? Ele está sempre próximo, sempre compassivo. Ele virá em seu auxílio e ele mostra-se seu consolador. Jesus era a verdade e o outro consolador é o Espírito da verdade. É verdade que ele morreu realmente, né, Jesus, mas foi o ato de sua própria vontade. Ele foi o prisioneiro da morte, mas apenas por um curtinho período de tempo. E isso com a sua própria permissão, em razão da plenitude da vida que habitava nele. Ele bem podia se dar ao luxo de ignorar a morte. Eles temiam que sua morte envolvesse a morte deles e naturalmente, tristemente, eles como se estivessem perguntando: o que será de nós, de nossas esperanças, de nossos sonhos, de nossas aspirações, quando você partir? Eles são postos em repouso pela declaração de Jesus que disse: vós vivereis. Uma vida como a de Jesus, uma vida divina, espiritual, diferente e superior a essa nossa física e as suas circunstâncias, né? Eles são direcionados para uma natureza espiritual de suas vidas como uma fonte. E na medida que eles crescem na vida de Jesus, note isso comigo, meu amigo, minha amiga, na medida que eles crescem na vida de Jesus, eles reconheceriam a sua própria vida, teriam confiança e segurança. Uma vida de fé tão certa e segura quanto aquela vida divina da qual emana e para a qual ela é protegida e sustentada. Nós estamos seguros em todas as provações e perigos da vida e até na própria morte. Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Jesus disse: vós também vivereis. Então, os anseios e aspirações da imortalidade são totalmente satisfeitos na vida de Jesus. Não há espaço para nenhum medo em relação às grandes mudanças do futuro. A vida de fé, ela é proporcional em duração à vida de Cristo, com a qual está inseparavelmente conectada. Eles tiveram o conforto de uma visão contínua de um Salvador eterno, de sua vida eternamente segura, em conexão com a dele. Então é isso. Você pode descansar nessa esperança e nessa certeza de saber que nós temos um Consolador, não estamos sozinhos. O Espírito de Deus habita em nós, nós somos templo do Espírito de Deus. Um abraço, eu te espero no próximo episódio para nós continuarmos meditando nesse rico capítulo 14, com tantas lições legais para a nossa vida. Um abraço, até breve, tchau, tchau.